Bom, a dimensão internacional disso tudo, não é? Então, eu já disse, nós não estávamos sozinhos no mundo. O nosso processo dialogava com o debate internacional. Né? E, ao mesmo tempo, pós-Lula, seja porque... eu estou aqui entre especialistas, na verdade, a emergência internacional do Brasil tem várias razões que explicam. Mas uma muito importante foi o tema da fome e da pobreza foi um pouco o carro-chefe dessa inserção internacional mais visível, digamos, do país. Do ponto de vista obviamente, de pôr na agenda internacional temas de política pública, de pobreza, de fome e de desigualdade. É claro que o Brasil, e aí é uma primeira dimensão internacional do que nós estamos falando, o Brasil é um grande participante internacional no sistema alimentar. Não é? Por ser um grande produtor e um grande exportador. Aliás, essa é a característica mais permanente da nossa história, ser um grande produtor de exportação. E uma das raízes da nossa desigualdade social, porque a repercussão disso na estrutura da qualidade da terra ela é bastante conhecida. Então, o Brasil sempre foi um participante importante como exportador no debate econômico e comercial da produção de alimentos. E sempre se legitimou por esta condição de ser garantidor da segurança alimentar global. Se quiser, a gente pode discutir isso depois. Eu não acho que isso é uma discussão simples. A noção de segurança alimentar global, ela se assenta sobretudo no comércio internacional. O papel do comércio internacional. Que não é um papel desprezível. Não se pode, por exemplo, o debate sobre a soberania alimentar hoje, uma das questões é questionar, né, os movimentos de soberania alimentar para que eles se definem em relação ao comércio. Qual é o papel do comércio na visão de soberania alimentar? Porque soberania alimentar e soberania nacional às vezes se confundem. Não é a mesma coisa, mas quase sempre no discurso do pessoal que fala de soberania alimentar, você nota que tem uma coisa do nacional aí, que remete à questão da autossuficiência produtiva, que segue sendo uma referência importante, mas tem que falar de comércio. Não tem jeito. Então, não é que não exista uma questão global de alimentos. O problema é que a noção de segurança alimentar global, ela se assenta na ideia do comércio, supõe produção em larga escala. Circulando, baseia-se no mito do comércio livre, não é verdade para nada. Nos alimentos, assim como no comércio internacional de produtos industriais, acho que 70% do comércio é intrafirmas. Não tem nada de mercado aberto, nada disso. Agora, é real que os países árabes decidem da exportação do Brasil. Mas até onde? Bom, até onde o modelo de produção e de alimentação que o Brasil patrocina, junto com outros grandes países, até onde esse modelo for aceito. Então, se é para comer frango, se o modelo de alimentação ele está composto por comer frango, esse que a gente faz e tem coragem de comer, cheio lá dos hormônios, dos negócios, bom, então os árabes precisam da exportação de frango do mundo. Não é? Então, as questões são duas. Primeiro, o que essa integração global implica do ponto de vista de modelos produtivos e de consumo, e segundo, depositar a confiança num instrumento que reiteradamente já se manifestou, se mostrou como uma fonte não confiável de segurança alimentar, que é o comércio. Não é uma fonte confiável de segurança alimentar, 2007 mostrou isso. Até porque a financiarização do mundo, ela perpassa o sistema alimentar inteiramente. Tamanha é essa integração com as finanças, que um dos fatores que provocaram a crise de 2007 foi a crise das subprimes americanas, então, e canadenses e ingleses, dos anglófonos, né? Então, um americano hipoteca 2 vezes a sua casa para comprar mais TV, para fazer sei lá o quê, dá o cano no banco, isso cria um problema financeiro que vai afetar a comida dos haitianos. Não é notável isso? É notável, porque a especulação financeira corre, né? Ela circula.
um dos componentes da estabilidade de preço, da volatilidade de preço, foi o dinheiro que circulava por aqui, que corre para outros mercados. Ora, o mundo naquele momento estava com o consumo de alimentos crescente, alguns problemas de produção por razões climáticas, mas o mercado estruturado. Para onde eles foram? Para Chicago. Foram para a Bolsa de Mercadorias de Chicago. Os estudos mostram isso, como que você tem o aporte de dinheiro especulativo de atores novos no campo agroalimentar, vindo desses outros mercados. Então, essa financiarização que articula o mercado, ela afeta o comércio nacional de alimentos de maneira direta. Então, nas sucessivas crises que você teve internacionais, é possível verificar que o comércio nacional não é fonte confiável de segurança alimentar. Agora, é uma fonte de alimentação. A questão não é tanto negar o comércio nacional, mas subordiná-lo a determinadas omissões estratégicas. Tem uma questão, então, e o Brasil é talvez um dos principais, né, nesse jogo. São vários Brasis que atuam internacionalmente. São vários. Como qualquer país é assim, não é só o Brasil. São vários países. Vários Brasis que atuam. Assim como tem várias Franças, várias Itálias, vários Estados Unidos. Até a França do Zé Bové e tem a França das grandes empresas alimentares francesas. Não é? O Zé Bové, quando vem aqui, faz a articulação, exceto o pessoal da agroecologia, da agricultura familiar, ninguém vai dizer que a França é aquilo. Mas o Zé Bové é aquilo. Agora a França também é, Danone, o Carrefour, etc. O Brasil é assim. O Brasil que vai para fora são vários. Né? São vários países, várias facetas dele, né, que vão para fora. Tem gente que usa uma expressão que eu particularmente não gosto muito, que é exportar contradições. Não me sinto confortável, até por uma razão conceitual, que eu acho que não é bem o caso de falar exportação de contradições. Mas é verdade que os conflitos internos da sociedade brasileira, da sua formação socioeconômica, eles se refletem, né, na situação internacional, hegemonizada até um certo momento da história recente pelos grandes exportadores, pelo grande nacional. E aí tem então uma das principais novidades, acho eu, né, do governo Lula, vocês que são especialistas vão me dizer, mas eu acho que houve sim uma inflexão na política externa brasileira, em 2003 em diante, pelo Amorim, pelo ministro Amorim. Houve um momento em que a política externa estava indo numa direção diferente da política comercial. O pessoal do agronegócio não conseguia entender o que esse negócio agora de ficar apoiando o terceiro mundo, africanos e bolivianos, eles não vão comprar nossas coisas. Durou acho que uns 3 ou 4 anos, eles começaram a descobrir que não tem coisa interessante aí sim, né? Aí colou um pouco mais, né? Não tem política externa sem interesse comercial, não é um mundo não é um convento, né? A ordem econômica internacional. Mas o Brasil sim mudou a sua política externa, e parte importante dessa inflexão estava assentada nos debates sobre fome e segurança alimentar e pobreza. Parte importante, né? E muito importante, eu dei xeretando texto na cidade, né? É interessante eles dizerem isso, né? A importância da agenda presidencial na composição da agenda política externa. No caso do governo Lula foi muito importante. Apesar do Amorim, no Itamaraty, ser um patrocinador dela, mas era principalmente a agenda presidencial. Então, tem uma questão aí de formulação. Segunda coisa, governança global, né? Nós aqui, a segurança alimentar, a questão alimentar, ela tem uma ou duas questões de governança muito importantes, né? A primeira, e justamente tem a ver com o comércio. Uma das principais críticas do movimento de soberania alimentar é o fato da alimentação estar fortemente associada a comércio, que por sua vez é regulado pela OMC, por regras comerciais da OMC. Então a palavra de ordem é fora a OMC do desafio. A OMC é a Organização Mundial do Comércio. Tem razões, né, uma crítica que tem razões. Agora, como eu acabei de dizer, não tem como não pensar em comércio, a questão da regulação do comércio é uma questão, né? O problema é que, depois de terminar a rodada do Uruguai, começou a rodada da Doha e ela não terminou e não tem nenhuma possibilidade de terminar. Aliás, felizmente. Mas porque mudou o mundo, né? Mudou o mundo.
A Rodada Torre perdeu, acho eu, vale, o que era uma questão de acesso a mercados, do ponto de vista internacional, passou a ser uma questão de garantia de abastecimento. Isso muda completamente os termos. Então a gente vai discutir land grabbing, vai discutir investimento internacional, chinês na África para produzir soja, investimento de brasileiros, no Paraguai, no céu. Então, a questão que era mais de brasileiros, argentinos, não sei o quê, demandando acesso ao mercado europeu, passa a ser uma questão dos países querendo assegurar o seu abastecimento. Mudou um pouco os termos. Isso aí mexendo na conta, do jeito que ela se organiza. A outra é os organismos multilaterais. Então, no nosso campo social, há uma forte defesa do multilateralismo na governança. No caso dos alimentos, o principal órgão multilateral é o Comitê de Segurança Alimentar das Nações Unidas. Este está sediado na FAO, mas não é o órgão da FAO, né? Ele é das Nações Unidas. Ele é composto por todos os países, né? Obviamente, tem integrantes do sistema das Nações Unidas, porém, até muito recentemente, tinha uma fragilidade enorme, muito pouca expressividade, pouco controlado pela participação de empresas. Quando eu ia nas sessões, cansava de ver as mesas, era a Cargill falando, não sei quem falando. O que aconteceu foi que o CSA passou por uma reforma, começou em 2009, né? Acho que foi em 2009. E essa reforma, eu tenho um pouco de receio de falar isso, porque pode parecer um pouco de arrogância, mas o Milton Rombolo disse que eu tenho que parar com essa bobagem e dizer. Na época se dizia que a reforma do CSA havia sido muito inspirada no Conselho. Por quê? Por causa da participação social. Então criou-se no CSA o mecanismo da sociedade civil, que é um mecanismo que tem na sua base reuniões periódicas desses movimentos internacionais, aí no caso com forte incidência da guerra campesina, e que dá assento à sociedade civil no Conselho, com direito à voz, não à voz, à voz. São 4, né? Fala de um barulho danado. E mudou a agenda do CSA. Essa participação social mudou bastante. E a outra perna dessa reforma foi a criação do painel de especialistas. Então, criou-se um painel de especialistas que tem um comitê diretivo. Eu fiz parte durante 8 anos, meu mandato acabou ano passado. Indicado justamente pelo Brasil, né? O governo e a ONG. E são 15 pessoas de diferentes países que promovem estudos sobre segurança alimentar nos mais variados temas. Se vocês têm interesse nisso, eu sugiro fortemente que leiam esses relatórios. A sigla do painel é HLPE. E lá vocês vão ver estudos sobre preço, mudança climática, biocombustível, pequena produção, floresta. Bom, tem uns 9 relatórios, todos fazendo a relação com segurança alimentar. Mas acontece que o CSA é um órgão de corpo diplomático, né? Vocês que discutem internacional sabem disso, não tem coisa mais aborrecida e difícil que um órgão diplomático. Horas, né? Para extrair umas deliberações que você fica olhando aqui, meu Deus, me dá um nervoso, nem discute o verbo, a vírgula, né? Você produz aqueles negócios enormes, sai lá uma frase, né? Mas é a vida diplomática, né? Da lógica. Ao lado dele, nós temos os Gs, os grupos de países. G5, G8, G20, G não sei das quantas. Que acabou assumindo um papel proeminente na época da crise alimentar. Em 2007, 2008, o G8 reuniu os seus ministros da Agricultura, o Brasil é parte, para debater segurança alimentar e a crise alimentar. Ora, para nós aqui não é um problema. Quem disse que os 8 países mais importantes do mundo têm que decidir as questões alimentares? Por que não o órgão multilateral, o CSA? Por que não essas instâncias? O que revela bastante de como que a ordem internacional ela é governada. Né? Ela é governada. Então, esse é um segundo aspecto internacional. O terceiro é que na agenda internacional recente quer dizer uns 8, 10 anos,
ganhou notoriedade. Primeiro, a agricultura ganhou notoriedade por causa dos alimentos. A crise alimentar trouxe a agricultura junto. Passou a debater a agricultura, terra, land grabbing, modelos, aí vem a água, né? Mudança climática e não sei o quê. Estrangerização de terra. O land grab é a estrangerização de terra. E o segundo tema que ganhou muita notoriedade internacional é o tema da nutrição. A nutrição entrou na agenda tem uns anos, de maneira muito importante, e por intermédio da questão nutricional você nota um aspecto que é bastante crítico da agenda internacional, que é como é que eu vou dizer? A apropriação privada da agenda internacional. Porque, na verdade, esses temas estão sendo apropriados pela iniciativa privada e conduzidos por ela. Eu estou me referindo, por exemplo, a grandes iniciativas internacionais patrocinadas por fundações privadas, Bill Gates e outras. Iniciativas, às vezes, que veio com a chancela das Nações Unidas. Só que são iniciativas. Não é que a questão de ser privada é um problema em si, embora eu acho que seja, né? Mas é que elas são promotoras de um tipo de visão. E tem uma atuação que se faz nos interstícios da institucionalidade vigente que não fortalece a institucionalidade. Vou dar um exemplo. Um enorme projeto de recurso no mundo, que a Embrapa está envolvida, é o projeto de biofortificação, fortificação de sementes, como solução. Mais uma vez, não dando isso. E quem financia isso é a Gates, e consórcio, não sei mais quem. A Embrapa nossa aqui, ela entra associada, fazendo a aplicação do modelo aqui. Qual é o modelo? Simpático, né, à primeira vista. Quem é que falaria contra se a Embrapa desenvolver um jeito da cenoura ter um componente nutricional um pouquinho melhor? Mas por que não, professor? O garoto vai lá na escola, estuda para a alimentação escolar, óbvio, né? O garoto vai lá na escola comer uma cenoura e já leva junto uns micronutrientes, por que não? O que era um enriquecimento de alimentos, procedimento bastante comum, virou biofortificação, virou pesquisa genética e virou indústria de sementes. Então, e ao mesmo tempo a gente se pergunta, e o que vocês falam a respeito de modelo de produção agrícola? Isso entra na consideração? Não. Está descolado, não é uma discussão intersetorial, digamos, integrada, né? É atuar sobre a semente, fortificada. Enquanto é uma coisa que tem essa cara meio pública, se é que a Embrapa é tão pública assim, pelo menos toda ela, então a Embrapa é muito heterogênea. Então você fala, bom, tá bem, é um pesquisador que está lá no laboratório querendo achar um jeito do agricultor plantar uma semente que seja mais nutritiva. Até aí, que bom. Agora, quando a antiga discussão do progresso técnico, né? Inovação e progresso técnico, não é a inovação em si que você está discutindo, mas é a maneira como ela é apropriada e implementada. Então, as indústrias de sementes já estão nessa. Então, é para dar um exemplo para vocês de que tem uma questão no mundo hoje que é clara nesse campo que eu estou tratando, eventualmente deve acontecer em outros, que é, não vou dizer uma privatização, mas uma apropriação privada da agenda, de algumas agendas internacionais, como é o caso da nutrição. O Conselho sempre procurou ter uma agenda internacional de intervenção. Até mais recentemente ela estava focada no CSA, no Comitê de Segurança Alimentar, a gente vai regularmente, que a gente consegue essas reuniões, e participa de grupos, etc. Temos uma relação estreita com o debate da REAF, da Rede Especializada, Técnica Especializada da Agricultura Familiar do Mercosul, fruto da indução familiar do governo brasileiro, uma iniciativa belíssima desta parte do governo brasileiro, não é? Que tem gerado uma importante discussão sobre a agricultura familiar e que agora a gente, bom, não posso esperar mais nada, mas que se esperava que repercutisse na CELAC, que vocês devem estar acompanhando. Foi criada justamente numa reunião em Salvador, a comunidade dos estados norte-americanos e caribenhos. É uma coisa ainda em construção, mas o componente mais avançado em termos de conceituação, de documentação, da construção da CELAC é segurança alimentar e agricultura familiar.
plano regional. E aí estão os movimentos. Aí está a Aliança Latino-Americana da Soberania Alimentar, que é a via, que é a perna latino-americana da via protegida. E ultimamente estamos atuando na CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, língua oficial portuguesa, criou um conselho de segurança alimentar, muito frágil, umas concepções assim um pouco esquisitas, porque os países africanos, sobretudo, eles não gostam muito de participação social. Alguns deles. Esse negócio de sociedade decidir não é muito a praia mesmo, né? Então tem todo um trabalho de discussão, de fortalecimento das organizações desses países para fazer avançar, né, a participação social em políticas públicas. A atuação internacional do Conselho é nessa perspectiva, promover a participação social em política pública. Essa é a nossa praia. Os órgãos de governo atuam difundindo programas, né, metodologias, etc. Para terminar, os dilemas. Onde estão os dilemas? Bom, nós temos dilemas que nos acompanham há muito tempo, que não são novidades. Esse que eu falei dos modelos agrícolas que coexistem, que conflitam, que revelam diferentes padrões, isso nos acompanha há muito tempo. Né? Há muito tempo. Essas questões ligadas à propaganda, publicidade, indução de consumo, também. Nós estamos caminhando na mesma direção de outros países, no sentido de ter o sobrepeso e a obesidade como problema de saúde pública. Estamos ainda bastante longe do México e dos Estados Unidos, que são os campeões. Mas não estamos muito distantes, estamos caminhando, sérios. Então, esses são dilemas que nos acompanham. Falta uma política de abastecimento, como eu falei. Por exemplo, uma maneira de tratar preços de alimentos sem ser a visão do Ministério da Fazenda de política anti-inflacionária. A única coisa que o governo sabe fazer com o preço de alimentos é o Ministério da Fazenda acender a luz lá e dizer: olha, isso aí impacta na inflação. Tá? Acha um jeito de baixar esse preço. E faz aquelas desonerações absurdas lá que não dão resultado nenhum. Mas tudo isso são dilemas que nos acompanham, só que agora estamos falando de outra coisa. Agora nós estamos falando de um golpe parlamentar que está para se consagrar. Daqui a uns poucos dias, por todas as razões para achar que vai se consagrar. E que, na verdade, mais do que... ainda há muita incerteza sobre a própria natureza, que golpe foi esse, quem é que deu em quem, o processo está em curso. É um script desenhado uns 2 anos atrás, na minha opinião, e que está sendo cumprido. Uma ou outra... sempre tem, né? As coisas nunca são tão controladas assim, mas que está sendo cumprido. Eu não vou arriscar dizer aqui o que para todo mundo é uma grande incerteza, e para que lado vai o Brasil. Para além de dizer que eu ando muito deprimido a respeito, mas, enfim, mas já há sinais. E eu não consegui ver nenhum bom. Ao contrário, eu só vi sinais de muita preocupação. E quase tudo que eu falei aqui agora. Então, algumas coisas não vão se alterar muito. Ponto negativo para os governos anteriores. Por exemplo, apoio ao agronegócio vai continuar. Bem, mas apoio ao agronegócio apoiou o Lula, apoiou a Dilma, Fernando Henrique e todo mundo. Isso é uma parte intocada da nossa política pública, da nossa estratégia econômica. Seja por razões econômicas estritas, no sentido de emprego, alimentação, exportação, balança comercial, seja porque acredita, porque acha que isso é progresso. Acredito, acho que é isso mesmo. Somos eficientes, campeões, produzimos como ninguém, isso é muito bom. Né? Então, por aí, não vejo nenhuma modificação relevante. O que vem de relevante daí é que os ruralistas e os seus intelectuais orgânicos estão mais desavergonhados para propor coisas. Então eu fui fazer um levantamento, eu tinha que fazer uma apresentação sobre o Brasil, fui fazer um levantamento e me deparei com algumas preciosidades. Por exemplo, um documento que a bancada ruralista entregou ao presidente interino Michel Temer com as suas demandas, entre 500 coisas que você já imagina que é, né? Desapropriação de terra indígena tem que ir para o Congresso, não é mais uma
contribuição lá do governo federal, simplesmente, enfim, negócio de exportação, subsídio, né? Tem uma que diz assim, retirar a expressão trabalho escravo por jornada extenuante de trabalho, sobrecarga e jornada extenuante, chega a expor. Os nossos intelectuais orgânicos do agronegócio com documento na praça, direto, defendendo justamente esse caminho na direção da tecnificação extrema, produtivismo, etc., como caminho contrários à diferenciação de segurança entre, a agricultura familiar, agronegócio e a agricultura patronal. Acho que essa diferenciação não ajuda, trava a discussão e não faz sentido. Na verdade, eles têm um argumento, que é um argumento forte, de emancipação econômica das pessoas. Que as pessoas possam se virar empreendedor, enfim, ganhar dinheiro, ser produtivo. Não tenho nada contra. Eu nunca fui defensor de que os agricultores familiares deveriam ser condenados à condição de pobres, eternos, precários, trabalhando na enxada debaixo de sol, nem pouco. Seria cinismo, no mínimo, né? Agora, uma coisa é clara, dependendo do caminho que você siga, você pode até melhorar a condição econômica de alguns agricultores familiares, mas vai comprometer a reprodução do grupo social. Não precisa de tanto agricultor assim. A França, os Estados Unidos alimenta sua população, exporta com 3% da população, 4%. Não precisa de tudo isso. Entendeu? É uma opção. É uma opção. Deixamos alguns poucos produzir em grande escala e o restante vai para a cidade, vai fazer outra coisa. Pode ser. É uma opção. Mas tem esse custo, né? Acho que, no caso das políticas sociais, é um grande ponto de interrogação. Eu sei que a lei de diretriz orçamentária está sendo votada, tenho a menor dúvida de que a hora que eles deixarem de ser interinos para serem efetivados, os cortes vão aparecer, né? Está sendo um pouco dissimulado por enquanto, né? Mas no nosso campo tem uma outra preocupação, não é tanto de corte, isso que a gente tem que prestar atenção, mas é a ressignificação das coisas, da política. Ninguém vai falar contra a política social, mas vai fazer outra. Ninguém vai falar contra a segurança alimentar, só se falou, mas vai fazer outra. Então, quer ver um exemplo? O Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação tinha, numa Secretaria de Inclusão Social, uma Coordenadoria de Segurança Alimentar. Esta coordenadoria já está sendo extinta e a agenda da segurança alimentar no MCTI vai para o departamento que trata das biológicas. Isso quer dizer, continuamos tratando de segurança alimentar, só que não significa outra coisa. Vamos voltar para a biossegurança, para o OGM, né? Para esse sistema. Isso é que eu estou vendo, eu acho. É mais uma ressignificação para não... uma espécie de verniz que você mantém, né? E vai tratar de outra maneira, e a lei de alguns cortes. Então, para terminar, eu acho que o desafio... hoje a questão é de resistir. É a resistência. Né? Do meu ponto de vista, da maneira que der, nos vários lugares. O Conselho vai se reunir daqui a 2 semanas. Já teve uma reunião antes, nós vamos decidir o que a gente vai fazer. Eu estou entre, posso falar isso para o YouTube, sem problema nenhum, eu estou entre aqueles que defendem que ele deve sair do Conselho Nacional. Qual é o problema? Bom, o problema é que tem um sistema sendo montado e os governos estaduais não deram volta. E tem Conselho Estadual. E tem política estadual. Então, como faz? Então, provavelmente vamos voltar aos anos 90 no plano dos estados, aguardando o que pode acontecer no plano federal. Eu tinha dito que ia falar 1 hora, falei 1 hora e meia, como de costume. Vocês me desculpem, mas eu me empolgo. Obrigado. Renato, muitíssimo obrigado, né, pela brilhante apresentação sobre um tema tão apaixonante, né, de todos, que é presente na vida de todos nós, né? Dependemos da alimentação, de uma boa alimentação, e acima de tudo isso estrutura diversas relações no país, né? Relações econômicas, relações sociais, relações políticas giram ao redor da alimentação,
muito mais do que nós costumamos perceber no nosso dia a dia. Então, dado isso, eu queria saber, né, os interesses da audiência, perguntas, quem gostaria de encaminhar alguma pergunta? Professor, obrigado pela palestra. Eu tinha formulado algumas perguntas aqui, mas eu já acabei esquecendo aí com essa parte. Mesmo tomando café, não está... Não, ainda está fazendo efeito ainda. Mas assim, qual que é a sua perspectiva acerca do PA, assim, de agora em diante com esse governo aí? A perspectiva do PA, vou dizer, eu esqueci de falar uma coisa importante. Já há sinais, nós estamos acompanhando lá, de no MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, onde está o Caizão, onde está a gestão, né, do programa, já há sinais de uma condução política da política pública municipalista. Municipalista quer dizer o seguinte: a referência de atuação são as prefeituras. Nenhuma outra. Esse é o PMDB, né? A cara do PMDB, e tem eleição agora, 2018, 2016, né? Municipal. Então, a Secretaria de Segurança Alimentar, pela informação que eu tive, passa o dia inteiro recebendo o prefeito. Né? Estou falando isso agora por duas razões. Primeiro, porque isso muda a maneira de atuar. Sempre houve um conflito muito importante entre a sociedade civil e setores do governo com relação a como implementar políticas federais. Qual é o lugar dos municípios? Há muita resistência de organizações locais a municípios por conta de problemas de orientação, mas ao mesmo tempo é um reconhecimento de que eles são parte da estrutura republicana. Então você não pode ignorar, porque tem um ou dois prefeitos que não são da minha, você vai ignorar a estrutura pública, que tem que ser fortalecida. Então, isso é uma questão geral, que se aplica à sua pergunta, porque é a municipalização do PA. Então, o PA, ele tinha pelo menos dois modos de implementação. Um modo de implementação que era principalmente feito pela CONAB, a CONAB ia para as localidades e ela conduzia a interação entre agricultores e os beneficiários. E no caso da relação com os agricultores, intermediado pelo IDEA. Né? Então, essa é a implementação da CONAB, uma implementação na qual as organizações têm protagonismo. A implementação do PA no modelo MDS era principalmente via prefeituras. É um problema? Não é. Só que é outro. É uma outra implementação, que passa pela política municipal, pela comissão, etc. Né? Então, o que aconteceu? Já no governo Dilma, o PA estava com solavancos. Ele deu uma crescida, estava indo na direção de R$1 bilhão por ano, antiga bandeira, deu uma crescida, depois, no ano passado, travou, chegou a parar o programa. Bom, muito debate entre as organizações, né, que implementam o PA, a alegação que ia voltar, mas nem deu muito tempo. Quando começou a voltar, deu o golpe. E eu suspeito que parte dos que eu estava dizendo de reorientar, não é deixar de fazer, mas é fazer de outro modo. Parte disso provavelmente vai ser a municipalização nesse sentido, né? De você reduzir o peso da organização social e aumentar o caminho convencional de política pública, que é pela estrutura política administrativa. Né? O que o PA, uma coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: o Jorge tem experiência disso. Né? Ele vai dizer se eu estou certo ou não, do que eu vi andando por aí. A questão do PA não é só a laranja que o cara, o feijão, sei lá o que ele faz e entrega por uma. Mas são os efeitos, não é colateral, mas correlatos de um programa dessa natureza, que são de vários tipos, sempre quando o tema da organização da participação está presente. Quando não está, é uma prefeitura fazendo uma licitação de compra, pegando e botando na merenda. Pronto, acabou, o cara vai embora e acabou ali. Vou dar um exemplo. Eu fui visitar uma vez
uma experiência de PA em Montenegro, no Rio Grande do Sul, uma cidade próxima de Porto Alegre, cheio de branco, aqueles brancão, italianão, alemão, sabe aqueles gauchão assim? Muito engraçados, cara. Aí eu conversando com eles, né? Sabe o que o cara falou para mim? Luz de laranja. E entregava laranja PA para as creches, etc. Ele falou, sabe, doutor, sabe que eu não sabia que a minha cidade tinha tanto pobre? Uma cidadezinha desse tamanho, assim. Não sei quantos habitantes tem, 30, 40, desse tamanho. Ele falou, o senhor sabe que com esse negócio de eu entregar laranja na creche, eu descobri que minha cidade tem pobre, eu não sabia, e agora estou fazendo outras coisas, a partir da venda da laranja. Entendeu? Então, o PA era um instrumento muito rico na promoção de dinâmicas locais, para além da venda do bem. Claro que ele estava interessado na laranja, e tem razão de estar, ele planta laranja, vende laranja, vai vender laranja e fazer dinheiro lá com a laranja. Mas não era só aqui. Você vê outra, Pinaia. É muito interessante você ouvir as histórias, primeiro de recuperação de produto que estava se perdendo. O caso paradigmático é o umbu, lá na Caatinga. A recuperação do umbu, o suco, etc., para merenda escolar. Mas o outro componente, sabe o que é? As crianças conversando sobre a comida que come que a paidade faz. Ou os agricultores felizes da vida porque estão oferecendo para a alimentação da escola dos filhos. Isso são valores. Isso são... Estamos falando de outra coisa. É claro que eu não estou dizendo que todo mundo está nisso porque é anjo. Se o PNAE começar a pagar mal e o mercado privado pagar melhor, ele sai do PNAE e vai para o mercado privado. Não estou dizendo isso. Não estou querendo alimentar fantasias, não. Mas a maneira de implementar o programa, ela pode ter repercussões que vão para além do objeto específico. Se você municipaliza estritamente o programa, está falando outra coisa. Está falando de dar dinheiro para a prefeitura comprar leite, comprar, sei lá o quê, pão, chimia, o que seja. Entendeu? E fazer política. Fazer política. Uma política de uma outra lógica. Então eu não acho que o teatro é um bom futuro próximo. Obrigado, professor. Diga. Foi falado aqui, a gente sabe que o Brasil saiu do mapa da fome, né? No entanto, a gente é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. E, inclusive, tem programas do governo que estimulam o uso de agrotóxicos, né? E a gente faz parte aqui de um coletivo de consumo e sabemos a importância da agroecologia e dessa caixinha preta da agricultura familiar. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você sobre... Esse paradoxo. Isso. Não é tão paradoxo. É um paradoxo, mas não é surpreendente. Você podia acrescentar na sua observação aquilo que eu falei. Também somos um país que está indo para a obesidade e o sobrepeso. Sobretudo entre os pobres e as mulheres. Mulher, negra e pobre. Você vai encontrar ali os indicadores de obesidade e sobrepeso. Não é um paradoxo, sem dúvida, mas não é surpreendente. Por que não é surpreendente? O êxito do combate à fome, quando você mede a fome pela ingestão de alimentos, por dados antropométricos e mesmo pela percepção, você sabe, existem dois tipos de indicadores que se usam. O indicador antropométrico é o mais convencional. Você mede e pesa as crianças, os adultos, se for o caso, para avaliar se a ingestão calórica corresponde ou não, conforme as medidas de peso e altura. Esses são os indicadores objetivos. A FAO, nas suas projeções internacionais, usa a produção, transforma isso em quilocaloria, divide pela população, estou simplificando, é um pouco mais complexo que isso, mas para avaliar se tem disponibilidade. Se tiver disponibilidade, é um bom indicador, um bom indicador. No caso do Brasil, não adianta nada, porque o Brasil sempre teve muito mais disponibilidade do que o mínimo calórico que tinha fora. Então tem esses outros indicadores. Existe um indicador subjetivo. O indicador subjetivo é a escala brasileira de segurança alimentar, que é uma adaptação feita por colegas aqui da Unicamp, adaptação do que se chama o método de Cornell, inventado na Universidade de Cornell, usado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos,
E o Brasil criou a sua escala, que já se difundiu para outros países, e agora a FAO está trabalhando na escala global. O que quer dizer isso? Não é uma medida objetiva, é uma medida de percepção. Então o entrevistador vai numa casa, pega o responsável, se possível, para entrevistar, e pergunta para ele, faz a ele perguntas do seguinte tipo: nesta semana, que é o objeto da pesquisa, alguém aqui passou fome? Nesta semana você teve que comprometer a qualidade da sua alimentação? Nesta semana você teve que comprometer a quantidade da sua alimentação? Então, são 11 ou 12 perguntas que expressam não o dado objetivo antropometa, mas a percepção. Você tem medo de passar fome no futuro próximo? Perguntas assim. Nesse tipo de escala, o Brasil tem, você tem as seguintes categorias: segurança alimentar, 70 e poucos por cento dos domicílios, não é? Depois, insegurança alimentar leve, quando a qualidade da alimentação foi comprometida; insegurança alimentar moderada, quando a quantidade foi comprometida; e insegurança alimentar grave, quando teve episódio de fome. Esta nossa trajetória fez com que a insegurança alimentar grave diminuísse para padrões internacionais, e os indicadores antropométricos de desnutrição também estão abaixo de 5%. Isso é aceito internacionalmente como sendo ter eliminado a fome endêmica. Não é que eliminou a fome, não. Eliminou a fome endêmica. E aí você vai olhar, eu não vou saber reproduzir os indicadores, mas a insegurança alimentar moderada, ela diminuiu um pouquinho e a leve aumentou, o que significa que as famílias estão passando de episódios de fome para não ter episódio de fome e ter comprometimento de quantidade ou comprometimento da qualidade da dieta. Em linhas gerais. Isso é um terço, está nesse movimento aqui. Então, instrumentos como Bolsa Família são muito eficazes. Emprego também é, e salário mínimo também é, porque é acesso. Agora, as iniciativas que de alguma maneira procuraram acompanhar para que tipo de alimentação esse dinheiro foi, aí quase não tivemos. É muito provável que o dinheiro foi gasto no supermercado comprando um latado, padrão. No tempo que os pobres não reproduziram o nosso padrão de consumo, por que não? Vai dizer que eles estão errados em comprar iogurte? Ué, minha filha compra iogurte o tempo inteiro, por que a filha do pobre não pode? Né? Estou exagerando um pouco aqui para dizer o seguinte: a reprodução do padrão alimentar é direta, não é? Então, tem dinheiro para acessar? Tem. Acesso o quê? O que está disponível. Além disso, famílias pobres têm dificuldade de acesso físico aos alimentos. Não é só econômico, não. Físico, é disponibilidade. Existem enfoques muito interessantes que falam dos desertos alimentares. Vocês que vivem na região metropolitana sabem disso. Não é todo mundo que tem carro para ir ao supermercado comprar verdura. Compra nas vendinhas que tem do bairro. O mercadinho de bairro reproduz os enlatados, os empacotados, e de vez em quando uma verdura sem vergonha que está lá de má qualidade. Então, há um conjunto de fatores que faz com que você saia do mapa da fome porque resolveu o acesso, com renda, ou com apoio à produção familiar, né? O agricultor. Mas a transformação disso numa dieta adequada, ela não acontece automaticamente. Ao contrário, a tendência é reproduzir o padrão da obesidade, sobrepeso e tal. E a agroecologia, bom, a agroecologia, a gente estava conversando sobre isso, né? A agroecologia, ela se transformou numa referência muito importante no Brasil. O Brasil é um pouco um país de ponta na discussão da agroecologia no mundo, mas ela se tornou também uma referência internacional, inescapável. Não é possível discutir no mundo hoje sem falar da agroecologia, com diferentes significados. Viu? Eu assisti uma exposição do ministro da Agricultura francês, ele falava de agroecologia para todo lado, e eu dizia: meu Deus, acho que a França virou outra coisa. Aí eu fui perguntar para um colega, ele falou: não se iluda, a agroecologia que ele está falando ali é técnica, uma divisão mais de tecnologia, muito parecido com agricultura orgânico, não é bem a agroecologia dos movimentos agroecológicos brasileiros e outros, né? Ela é uma referência inescapável, ela é. Tem agora um programa próprio, um conselho próprio, né? Senato, Planato, etc. Se você me perguntar
digamos, da implementação deles, eu não quero arriscar, não, sem ter, eu convivo muito de perto com as pessoas envolvidas nesse tema, mas não me sinto muito à vontade, exceto para dizer o seguinte: primeiro, a implementação da Planato, né, da produção agroecológica do programa, né, da agroecologia no Brasil, ela sofre pelo menos duas limitações que eu vejo. Não é tanto dinheiro, embora o dinheiro não esteja sobrando, mas tem, né? Às vezes até acessam menos do que tem. Então a questão é saber por que não acessa, né, o recurso. Mas ela sofre, primeiro, por dilemas, desafios que são muito reais de transição agroecológica. Eu tenho colegas que estudam isso lá ao meu lado, lá no meu programa, gente da maior competência nessa área. De fato, são desafios importantes de transição agroecológica, porque tem que pagar essa transição, é preciso, e aí vem meu segundo componente, assistência técnica. Nisto o governo claudicou, digamos assim. É uma queixa muito forte no programa de ATER. Né? Ele foi muito, custou para sair, bom programa, até assistência técnica e extensão rural, né? Programa de assistência técnica. A agroecologia sem assistência técnica e extensão rural, esqueça. Vai levar 10 anos para conseguir mudar meia dúzia, digamos assim, né? Então, e o programa de assistência técnica demorou muito para ser formulado, né? Foi uma enorme discussão para criar uma agência, a Anatel, não é? Uma liberação de recursos muito instável, e se tem uma coisa que é mortal na assistência técnica é a estabilidade de recursos, é mortal. Você imagina, você trabalha numa ONG ou o seu grupo, vamos supor que o seu grupo receba dinheiro da assistência técnica para atuar junto ao agricultor. Semana que vem você não recebe mais, vocês vão fazer o quê? Para viver? Vão fazer alguma outra coisa, pronto, desmontou o grupo. Aí daqui a 6 meses você recebe de novo, aí é um outro. Esse é o tipo de atividade que tem que ter continuidade, e não estava acontecendo isso. Conheço muitas entidades muito envolvidas com a assistência técnica, estão demitindo. As pessoas não têm como segurar, e o dinheiro não saía. E, não menos importante, criaram a Anatel, o governo Dilma, nomearam o Paulo Guilherme de presidente, e eles acabaram de instituir o Paulo Guilherme. Este governo tem. O mesmo processo que deu da EBC lá, na Empresa Brasil de Comunicação, sem poder, ilegal. Na EBC o cara voltou, na Anatel não sei se o Paulo Guilherme volta. Entendeu? Então, eu diria assim, ela sofreu muito com as indefinições e vacilações do governo nesse campo, sofre com as dificuldades que são muito reais, mas que é possível enfrentar. E agora, eu não sei, vamos esperar para ver, né, a reorientação. Nessa mesma linha, essa discussão é feita junto com a agricultura familiar, com os agricultores. Nessa mesma linha da política da Renata, essa discussão é feita junto com, politicamente, politicamente, eu quero dizer, como política pública, junto aos agricultores familiares? Qual a discussão? Da agroecologia? Com eles. A Planato e a Senapo, a Comissão Nacional de Agricultura e Produção Orgânica. Primeiro, uma questão: quando nós, o pessoal da agroecologia, eles têm uma presença muito importante no Conselho, né? Aliás, a discussão foi toda feita lá antes de ir para. Quando eles estavam conseguindo no governo um programa de agroecologia, o Ministério da Agricultura levantou-se e disse: sim, mas nós também temos a produção orgânica. Não sei se vocês sabem, mas o pessoal da agroecologia não gosta de ser confundido com a produção orgânica, porque acham que a agroecologia, e com razão, a agroecologia é mais do que orgânica, e é possível você fazer a produção orgânica em grande escala. E a agroecologia condena a produção em grande escala, né? Até onde eu entendo. Mas não teve jeito, a solução política foi fazer um programa de agroecologia e produção orgânica. Então a Comissão da Agroecologia e Produção Orgânica tem representações do Ministério do antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério da Agricultura, ainda que seja gente boa do Ministério da Agricultura que está lá, que é o pessoal da orgânica. Então, primeiro ponto, considere que o programa tem orgânicos ali, na linha do mapa. Então, mas o forte da discussão se faz lá no âmbito do RDA. Então o programa saiu da Presidência da República, estava lá no Secretário-Geral e foi parar no RDA. Acho que perdeu um pouquinho por isso, talvez, né, de visibilidade, mas também o RDA estava apoiando, né, acolhendo com as suas dificuldades, que é um ministério que tem lá muita dificuldade de gente, de recursos,
Mas eu acho que agora o problema vai virar outro, né? Porque você pode manter um programa de agroecologia, dá lá umas merrequinhas assim de recurso, né? Um programa, um curso aqui, outro curso ali, mas se desmontar a estrutura da extensão rural, da ciência técnica, a eficácia cai muito. Né? Os movimentos sociais do campo, que deveriam comprar essa bandeira, estão comprando gradativamente, tem lá, não sei o que eles vão fazer, né? Demoraram, do meu ponto de vista, para reagir à extinção da MDA. Do meu ponto de vista, demoraram. Vai reagir. Só que ao mesmo tempo tem um outro lado dele que foi lá e já ocupou o que deverá ser o novo MDA. Né? Então, a situação aí é de mais incerteza do que... Tá bom. Então, a última para a gente fechar, ele tem horário para condução para relevá-lo até Santo André. Uma coisa, eu percebi aí que todo esse movimento, desde o início, foi muito forte pelo movimento do campo, né? Eu queria ver esse diálogo do Conselho com o movimento da cidade, por exemplo, né? A cidade, ele consome, né? E eu acho que se a cidade não tiver políticas também de acesso, outras ferramentas não são o Conselho, que a gente consiga fazer essa ligação, né? Como que os movimentos da cidade estão saindo nesse sentido? Você tem toda a razão. A gente tem um esforço que se começou lá atrás o Conselho tem uma representação social muito diversa. Essa é uma particularidade do Conselho, aliás, é a riqueza dele. O Conselho não é um conselho corporativo e nem setorial. Então, se você olhar para o plenário do Conselho, você vai encontrar indígenas, catador de coco, assentado, professor universitário, nutricionista, 500 ONGs, agroecólogos, enfim, é muito ampliado, muito diverso. Nesta composição diversa, a representação dos setores urbanos enquanto tal era frágil. Aí foi feito um esforço. Em que direção? A primeira direção foi na direção dos consumidores, IDEC e Defesa do Consumidor, depois o atual IBEC, que é o Instituto Alana, e o pessoal que lida com propaganda, menos o tema do abastecimento, que ainda está sendo um pouco apropriado, e a agricultura urbana, né, que é o dilema. Então, a ideia de trazer mais movimentos urbanos e a problemática das cidades para dentro do Conselho, ela existe, tem alguns anos, mas bate e volta. Nós já fizemos, antes da Conferência Nacional, a gente faz encontros temáticos preparatórios. Um deles era segurança alimentar no contexto urbano. Questões urbanas de segurança alimentar. Essa que eu falei agora, por exemplo. Desertos alimentares onde você tem áreas de uma cidade onde você não tem nenhum equipamento oferecendo alimentação adequada. Então, se o cara não tem carro para ir no grande supermercado, vai comprar na vendinha, na verdura estragada, digamos assim, né? Exagerando aqui. Então, o tema de dieta, o tema de acesso, né, de abastecimento, e o tema de consumidor, defesa do consumidor, de educação, né? E o tema do planejamento urbano. Né? Aí é um problema, porque o Ministério da Cidade não acolhe o tema. Não conseguiu direito uma boa relação com o Ministério da Cidade. Uma das consequências disso é que um tema que é muito importante na nossa sociedade, que é a agricultura urbana, está órfão, pai e mãe. Ele estava no MDS, existia um programa de agricultura urbana no MDS. O MDS, 2 anos para cá, disse: não toco mais esse programa porque só está dando pepino e nós não temos competência para falar da agricultura. Nós somos o Ministério do Desenvolvimento Social. Aí, para onde vai? Aí o MDA começou a pensar a respeito. Mas o MDA não lida com cidade, né? Aí definido com o agricultor. Agricultor urbano é agricultor? Quem faz agricultura urbana é agricultor? É uma puta discussão. E eles acham que são e reivindicam a DAP, que é a Declaração de Aptidão para ter acesso ao PRONAF e ao PENAI, as compras de alimentação escolar. Como é que você define o agricultor urbano? Não é uma coisa simples, né? E o Ministério da Cidade nunca se pronunciou, então nós estamos sem.
Está no plano diretor de São Paulo. Hein? Está no plano diretor de São Paulo. Eu sei, eu vou chegar lá. Você acha que eu não vou terminar falando bem do Conselho Municipal de São Paulo? Porque minha amiga que está conduzindo. Então, a agricultura urbana ficou solta. Isso é típico de uma situação em que você não tem um Ministério da Cidade, pelo menos, que trate dessas questões. E é um Ministério frágil, com todo o respeito aos companheiros que trabalham lá. Tem muita gente de valor, né? Mas a gente nunca conseguiu essa interlocução. Então, a questão urbana da segurança alimentar, a gente até escreveu um documento lá no Conselho sobre isso. Quais são as questões urbanas da segurança alimentar? É um elenco delas. E, por fim, neste caso, o município importa muito. E nem todo município tem a possibilidade de ter um Conselho. E, para a nossa felicidade, o município de São Paulo criou um Conselho Municipal que tem um plano belíssimo, belíssimo, e tem muitas ações de caráter urbano. Muitas. Com comunidade, com agricultura urbana, né? Com mães, lidando com recuperação de tradição alimentar, entendeu? Muitas. Eu, se fosse você, se você tem interesse, se é que você não conhece, vá na página do Conselho de São Paulo, da cidade de São Paulo, e olhe o plano deles para você ver. Ali é muito interessante. Ele está botando muita fé. Agora, vai ter eleição de prefeito, não sabe o que vai acontecer, né? Vai que um outro prefeito resolva fechar, nunca se sabe. Tá bom? Então é isso, muitíssimo obrigado. Excelente apresentação, obrigado à presença de todos. E essa gravação, né, em breve estará disponível na internet. O YouTube do curso de Relações Internacionais. No canal do curso de Relações Internacionais. Então eu posso falar para a moça isso, né, que ela escreveu para mim. Tá bom. Muitíssimo obrigado e boa noite. Tchau, gente.